Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos neste domingo no Brasil a solenidade de São Pedro e São Paulo, que ocorre no dia 29 do mês passado. Sempre estas celebrações, solenidades que são transferidas para o domingo mais próximo. Aqui no Brasil, assim está a prática nos últimos anos, para, de certa forma, congregar mais o povo, pelo menos no dia do Senhor. E a palavra de Deus no dia de hoje nos revela coisas que nós já deveríamos saber. Muitos de nós já sabemos pela experiência de vida como igreja. A leitura dos Atos dos Apóstolos, na qual São Lucas narra esta prisão de São Pedro. O rei Herodes, furioso com a pregação de São Pedro, incitado pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos donos do templo, vai perseguir a igreja a ponto de pensar o seguinte: vamos matar Tiago, irmão de João, parente próximo do Senhor Jesus, vamos prender Pedro e vai acabar essa tal igreja. E prende a Pedro com esses 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. 16 soldados para guardar um único homem. E então, o que diz São Lucas? Que Herodes tinha a intenção de, para agradar ainda mais os judeus, de apresentar Pedro depois da festa da Páscoa, para depois dar um fim de sua vida. Mas São Lucas diz algo muito importante. É isso que falava, que muitos de nós conhecemos, mas outros nem tanto. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A força da oração da igreja do Senhor. Quando todos nós rezamos por uma mesma causa, o que é que diz o Senhor? Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, fazendo aquilo que eu quero, isso significa em meu nome, então eu estarei no meio deles, eu estarei com eles, e tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, lhe será concedido. O que é que a igreja rezava a Deus por Pedro? Certamente para poupar a sua vida, certamente para libertá-lo. A igreja não se dispersou, ao contrário do que imaginou Herodes e os líderes judeus. A igreja não se dispersou, pelo contrário, se congregou nas casas, porque naquela época ainda não havia templos para os cristãos, se congregou nas casas, em famílias, se reuniram a rezar todos por uma mesma intenção, pelo chefe da igreja, aquele que foi colocado pelo Senhor como chefe e cabeça da igreja aqui na terra, Pedro. E o que ocorre? Deus envia seu anjo para libertar Pedro. Aqui vemos novamente a ação dos santos anjos, prontos a cumprir a vontade de Deus. E nesse dia em que celebramos São Pedro e São Paulo, o martírio destes nossos 2 irmãos e chefes da igreja, colunas da igreja, recordamos também esta belíssima segunda carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem que foi colocado como presbítero, como padre e depois como bispo de uma comunidade. E então São Paulo, próximo da morte, escreve: já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. 3 coisas, 3 metas que nós devemos ter nesta vida: combater o bom combate,
O que é o bom combate? A defesa de Cristo e sua igreja, a defesa do Evangelho. Completei a corrida, ou seja, não fugi daquilo que o Senhor me ordenou fazer. Guardei a fé. Mas quando São Paulo diz guardei a fé, ele não diz guardei a fé para mim. Significa transmitir a fé. Isso é guardar a fé. Transmitir a fé. E então São Paulo diz, então agora para mim que estou pronto para morrer por causa de Cristo, está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará a mim. Mas ele não diz somente a mim, mas dará a todos aqueles que o esperam com amor a sua manifestação gloriosa. O Senhor dará essa mesma coroa que deu a Paulo, aqueles que combatem o bom combate, completam a corrida e guardam a fé. E então São Paulo, sabedor das suas deficiências como ser humano, diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças e fez com que a mensagem que eu recebi fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. São Paulo muitas vezes teve que adaptar o Evangelho, a pregação do Evangelho, conforme a cultura diferente onde ele chegava, nos numerosos povos onde ele pregou. No entanto, ele não diminuiu em nada o Evangelho. Hoje, muitas vezes ouvimos infelizmente, de sacerdotes, padres e bispos que diminuem o Evangelho, ou cortam o Evangelho, ou dizem, não, isso que o Evangelho fala era para aquela época, não é para agora. E então não anunciam integralmente o Evangelho. Nós vivemos, queridos irmãos e irmãs, numa época em que até mesmo a grande maioria dos cristãos, por não ter formação alguma, ou por não buscar formação alguma, quer conformar a fé ao seu sentir, quando deveria conformar o seu sentir à fé. Quer conformar a fé ao seu modo de ver. E então acaba, mesmo estando dentro da igreja, fundando uma igreja imaginária, com um Cristo imaginário, com um Papa imaginário, com um padre imaginário, um bispo imaginário. E muitas vezes essa pessoa é e se faz o seu próprio padre, bispo e papa. E já não há mais lei de Deus, ela mesma faz a sua lei. Daí nós vemos tantas loucuras nos dias de hoje, em que as pessoas não querem mais seguir o Evangelho. Elas querem que o Evangelho se dobre a elas. A antífona da missa do dia de hoje, que todos puderam ouvir, diz claramente que São Pedro e São Paulo beberam do mesmo cálice do Senhor. O que significa isso? Que sofreram sofrimentos do Senhor. Isso é beber do mesmo cálice do Senhor. Fizeram perfeita comunhão com o Senhor por meio do sofrimento. Não foi um sofrimento de uma dor natural, mas o sofrimento de se verem perseguidos pelo mundo que não aceita Cristo. E então, a antífona termina dizendo: estes dois beberam do mesmo cálice do Senhor, e assim se tornaram amigos de Deus. Nós, pelo batismo, somos filhos de Deus, mas para entrar na intimidade do Senhor e se tornar amigos de Deus, nós também temos que beber do cálice do Senhor. Nós também temos que nos tornar a cada dia mais amigos e não inimigos de Deus. E como se dá isto? Conformando a nossa vida àquilo que o Senhor nos pede, conformando a nossa vida àquilo que o Senhor nos ordena, transformando a nossa vida a cada dia num louvor perene ao Senhor, numa vida cada vez mais próxima do Senhor, esquecendo das coisas deste mundo, para então passarmos às coisas de Deus. É aqui que muitas vezes
nós derrapamos. Não só nós queremos que o Evangelho se dobre a nós e que o Evangelho seja feita à nossa medida, mas nós também queremos que a lei de Deus seja prescrita. E nós queremos viver fora da lei de Deus e dizendo-nos amigos de Deus. Para isso o Senhor fundou a sua igreja, para nos educar e nos ensinar o caminho reto. O Senhor não fundou a sua igreja sobre Pedro e a deixou abandonada. Pedro sabia, como nós sabemos, que ele era um simples ser humano, chamado pelo Filho de Deus. Assim como todos os demais apóstolos, todos eles sabiam que um dia haveriam de morrer e prestar contas ao Senhor. E então, eles fazem seus sucessores. E é assim que a igreja está no mundo. Os líderes maiores, assim chamados bispos, ordenam os líderes menores, chamados presbíteros, que o povo chama padre. Para quê? Para nos ensinar, para nos educar na fé, para nos apresentar integralmente o Evangelho. E então recordemos do Evangelho de hoje. O Santo Evangelho diz que naquele momento em que Simão, assim se chamava, confessa que Jesus é o Filho de Deus vivo, não é mais um profeta enviado, não é algum dos profetas do passado que voltou, é o próprio Filho de Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel, o Messias esperado. Quando Pedro declara isto, Cristo diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, ou seja, não foi ninguém que te ensinou isso, não foi a tua elucubração intelectual que chegou a isso, mas foi o próprio Pai que te revelou isso. E por isso, Simão, eu agora vou te chamar de Pedro, na língua do Senhor, Kefas, que quer dizer pedra. Por isso vou te chamar de Kefas, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Notemos isso. Neste tempo tão confuso, onde pululam igrejas, onde cada um funda uma igreja e cada um se diz seguir a Cristo, nosso Senhor diz: sobre ti, Pedro, pedra, construirei a minha igreja, singular, minha única igreja. Esta igreja, da qual nós, embora indignos, pertencemos. Nós não pertencemos a nenhuma igreja, ou igrejola, ou seita, ou qualquer outro nome, fundada por seres humanos. Nós pertencemos a esta única igreja deixada pelo Senhor. E como dizia Pedro, sabendo-se humano e que um dia deveria prestar contas ao Senhor e partir desta vida, deixa seus sucessores, a quem nós chamamos Papa. Por isso, no dia de São Pedro e São Paulo, é o dia de modo especial nós rezamos pelo Santo Padre, o Papa. Ele recebe esse título, Papa, que significa Pai, Pai de todos nós. Pensemos na imensa responsabilidade do Papa. Se eu, indigno, sacerdote, padre desta paróquia, haverei de prestar contas de cada um de vocês desta paróquia, não só os que vêm aqui na igreja, mas de todos da nossa paróquia, essa imensa multidão que nem pisa na igreja. Se eu devo prestar contas de cada um de vocês, como será o juízo no dia que o Santo Padre, o Papa, comparece diante de Deus, que deve prestar contas de toda a humanidade? Por isso, a tarefa do Santo Padre, o Papa, é, digamos assim, a função, o encargo mais pesado que há no mundo. Por isso, nunca é demais pedirmos e rezarmos diariamente pelo Santo Padre. Muitos, nos dias de hoje, em que vivem uma fé personalizada a seu gosto, ou uma fé
que não sabe realmente o que é a fé cristã, podem dizer: eu não gosto deste Papa, não me agrada este Papa. Cada Papa é eleito pelos senhores cardeais sob a influência do Divino Espírito Santo. E se Deus o confirmou como nosso Papa, é porque Deus o quer como nosso Papa. Alguns podem gostar de um Papa mais voltado à liturgia, aos estudos, como o Santo Padre Papa Bento. Outros, talvez um Papa mais pastoral, como o Papa Francisco. O que nós não podemos fazer é como muitos fazem e politizam a figura do Papa. Aqueles liberais na igreja, diria até esquerdistas, são rápidos em divulgar tudo o que o Santo Padre, o Papa Francisco, fala, aquilo que lhes agrada. Mas quando o Santo Padre, o Papa Francisco, pede a obediência na fé, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, reafirma a doutrina dos apóstolos que diz: é impossível para a igreja, ela não tem poder de ordenar mulheres sacerdotes, aí há uma gritaria imensa. A voz do Santo Padre, nos últimos tempos, não só com o Papa Francisco, é usada muitas vezes de forma política, e não é esta a função do Santo Padre. Como pai, nós devemos ouvi-lo e acatá-lo. Como opinião pessoal, política ou qualquer outra que não seja doutrinária, nós podemos ouvir e respeitar. Mas acima de tudo, na figura do Santo Padre, o Papa, seja ele Francisco, Bento, João Paulo II, ou qualquer que tenha sido ou será no futuro, nós temos um Pai. Pai na fé, Pai que nos educa, Pai que exige por amor a nossa oração diária por Ele. Nós devemos rezar sim na oração diária ao Santo Padre pela sua saúde física e espiritual. E devemos rezar também pela conversão do Santo Padre. Algumas pessoas, quando me escutam dizendo isso, mas dizem: como vamos rezar pela conversão do Papa? Todos nós precisamos de conversão, e conversão diária. Impossível que o Santo Padre também não precise. Rezemos diariamente pela saúde física e espiritual do Santo Padre e pela sua conversão diária. Eu pessoalmente rezo todos os dias pela minha conversão, pela conversão do meu bispo e pela conversão do Santo Padre, para que nós anunciemos integralmente o Santo Evangelho, que nós não nos vendamos ao mundo, que nós não amenizemos ou suavizemos o Evangelho e com isso sejamos réus diante do tribunal de Deus. Lembremos aquilo que nos disse São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Entre o ano de 67 e 68, na grande perseguição do imperador Nero, Pedro e Paulo entregam sua vida a Cristo. Pedro, ao ser levado para ser crucificado, diz aos carrascos: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. E então pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro não se considerou digno de ser crucificado como o Senhor. E nós, e muitas vezes, resmunguentos como somos, a qualquer dorzinha ou incomodação, levantamos a voz e dizemos: Senhor, eu não mereço isso. Vejam que diferença de fé, a fé dos apóstolos e a nossa fé. Paulo, como judeu e cidadão romano, não podia ser crucificado. Não podia sequer passar um certo número de chibatadas e açoites que podia receber.
E, no entanto, ele abaixa a cabeça para receber o golpe da espada, para morrer pelo Senhor. E nós, muitas vezes, não baixamos nossa cabeça para o Senhor. Muitas vezes, quando ouvimos qualquer contrariedade à nossa fé, nos fechamos e não recordamos que é o Senhor que está ao nosso lado e nos dá forças. É o Senhor que sempre está ao nosso lado e nos dá forças, não só para pregar com nossa vida a mensagem integral do Evangelho, mas para vivermos integralmente o Evangelho. Recordemos isso. O anjo do Senhor vem sempre acampar ao redor dos que temem o Senhor e sempre os salva. Isso é o que ouvimos no Salmo 33. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. O anjo do Senhor, que foi colocado ao nosso lado como nosso anjo da guarda, está sempre pronto para nos ouvir, levar nossas preces ao Senhor e nos salvar. Mas há essa pequena cláusula: daqueles que temem o Senhor, daqueles que obedecem o Senhor. A estes que temem o Senhor, podem ter certeza de que o anjo do Senhor está sempre pronto para nos livrar de todos os males e elevar as nossas preces até o altar de Deus. Que o Senhor, pela intercessão de São Pedro e São Paulo, nos faça redescobrir a força da oração como igreja, unidos. A força da oração como igreja, unidos. Quantas vezes nós temos oportunidade de nos reunirmos para rezar além da Santa Missa e não o fazemos? Perdemos um manancial de graças imenso. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, nós possamos descobrir o poder da oração unidos como igreja. Que possamos juntos estimular um ao outro a guardar, conservar e transmitir a fé. Que o Senhor nos prepare até para o sacrifício da nossa vida por Cristo, se assim for necessário. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, o Senhor abençoe o Santo Padre, abençoe nosso Bispo, abençoe e converta nossos sacerdotes, presbíteros e diáconos. E que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, o Senhor derrame sobre toda a igreja suas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.